Caríssimos irmãos e irmãs, hoje estamos celebrando Dia dos Fiéis Defuntos. A Igreja recorda com muito carinho aqueles e aquelas em que um dia fizeram parte da nossa convivência, que nos amaram, que nos deram alegria e que foram assim também sinal de Deus em nossas vidas. Hoje já não fazem mais parte da nossa convivência, mas que em Deus se encontram e se alegram e intercedem também por cada um de nós que aqui na terra ainda nos encontramos. Hoje, por mais que a nossa humanidade queira se angustiar, ou até mesmo os nossos olhos lacrimejar, por tanta saudade e até mesmo das lembranças de nossos entes queridos que nos deixaram enquanto estavam aqui nesta realidade terrena. Porém, tudo isso neste dia deve ser transformado em oração, desejosos em que eles encontrem a verdadeira luz, que é Jesus Cristo. Vale ressaltar que a morte não é uma derrota, mas a porta que se abre para a eternidade, para o paraíso, para os braços de Deus. Mas ainda, ao mesmo tempo, a morte também nos recorda a nossa finitude, de que do pó viemos e para o pó voltaremos, mas de modo especial para os braços de Deus, para o colo de Deus. Nossas lágrimas são enxugadas pela fé que temos na ressurreição dos mortos, na vida eterna. E esta verdade não foi criada, não é uma teoria, não é uma demagogia, mas sim é uma verdade, é uma profissão de fé, pois Cristo morreu e ressuscitou. E esta é a nossa fé. A ressurreição do Senhor é a garantia de que também nós ressuscitaremos, pois nossa vida ultrapassa os limites da vida terrena, para nos dizer que não é simplesmente aqui, nesta realidade imanente terrena, que a nossa vida deve se limitar, não. Fomos criados para o céu, fomos criados para o alto, para Deus. Por isso que nós não devemos nos limitar ao amor, ao perdão, à acolhida. Devemos ir muito além do que a nossa própria humanidade nos propõe. Devemos agir segundo o Espírito de Deus, que nos auxilia, que nos ajuda, ainda nesta realidade terrena, fazer a experiência de Deus, fazer a experiência do céu. Às vezes choramos, sentimos saudade dos nossos entes queridos, porque somos humanos, mas deveríamos nos alegrar, pois eles já celebram a sua Páscoa, já se encontram diante do Cordeiro de Deus. Por isso que a nossa vida deve ser vivida de uma forma em que sejamos encaminhados para a eternidade. São Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, nos diz: se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã e a vossa fé é vã também. Nós acreditamos na ressurreição de Cristo e é por isso que também acreditamos na ressurreição dos mortos, cujas vidas serão transformadas a partir do amor e da misericórdia de Deus. Crer na ressurreição dos mortos é acreditar que a vida tem continuidade em Deus, no céu, cuja vida é transformada. A nossa vida tem
tem continuidade. A morte é uma porta que se abre para a eternidade. A vida não para aqui, não termina aqui, mas ela continua em Deus. É por isso que a nossa vida deve estar sempre passando por uma revisão contínua, para saber se de fato estamos com Deus, em Deus. Se aquilo em que nós praticamos, as nossas obras, refletem este Deus único e verdadeiro. Se Deus nos chamasse hoje, nós estaríamos preparados? Pois bem, quando é que nós vamos parar para nos preparar para Deus? A nossa vida deve ser uma verdadeira espera do noivo, do cordeiro. Se assim não for, nos pegará de surpresa. E é por isso que nós nos lamentamos, choramos, porque não nos acostumamos com a morte, por mais que seja uma realidade em que todos nós um dia deverá passar. Mas mesmo assim, nós não nos preparamos para ela. E devem estar sempre vigilante, orantes, à espera do Mestre. Então, a nossa vida, ela é transformada em Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Já nos recorda o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Então, o mistério pascal de Cristo, a sua paixão, a sua morte e ressurreição, nos abriu as portas do paraíso, a eternidade. E assim o próprio Jesus Cristo nos fala: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Então Jesus, ele vai ao encontro do Pai para assim nos preparar um lugar para que estejamos junto dele, junto de Deus, fazendo a experiência em que ele mesmo fez, mas quer que cada um de nós também possamos assim fazer a experiência da eternidade. Oh, meus amados irmãos e irmãs, se nós compreendêssemos o quanto é importante vivermos para Deus, vivermos em Deus, com certeza nós não adiaria as boas ações para um outro dia, até mesmo a nossa própria conversão. Às vezes imaginamos buscar a conversão somente quando nós estivermos em uma idade mais avançada. Aí sim irei buscar Deus. Pensar assim é pensar que não há esperança, pois a nossa esperança consiste no nosso dia a dia em acreditar que dias melhores virão, mas em Deus. E quando Ele vier nos buscar, nós iremos estar assim, prontos para fazermos a nossa viagem para o céu. Todos nós queremos ir para o céu, não é verdade? Mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Mas a morte, como eu dizia, é a porta para a eternidade. São Francisco já elogiava a morte, ele chamava como irmã. Obrigado por você existir, porque graças a vós é que eu verei a Deus face a face. Poderá nós tivéssemos também esta consciência. Então Jesus, ele sobe, ele vai ao encontro do Pai para preparar um lugar para mim e para você também. Já está reservado este lugar para nós. São as nossas ações
A nossa liberdade é que poderá, assim, nos aproximar deste lugar ou não. Por isso, cuidado, o zelo que nós temos que ter pela nossa vida e pela vida dos outros também. Jesus continua: depois que eu for e vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-ei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que bonito! Este é o desejo de Deus, que estejamos sempre com Ele. Não podemos pensar que esse estar com Deus é somente quando nós entramos na porta da igreja, dentro deste espaço sagrado. Não. Eu devo permanecer não somente aqui, mas lá fora também. A missa, ela continua, se transforma em forma de missão em nossa vida, depois que o Padre dá a bênção. E precisamos, meus amados irmãos e irmãs, crescer nesta consciência desta verdade. Que não tenhamos a atitude de Tomé, tampouco a de Felipe. Certa vez disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saberemos o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então nós fazemos a experiência do próprio Deus em nossa vida, através da palavra e da Eucaristia, como também na vida de cada irmão, quando assim nós permitimos ser sinais da presença de Deus. Então, diante deste questionamento de Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus era não somente o Filho, mas o Pai também. Se fazia presente, caminhava, fazia refeição junto com os discípulos. E Filipe vem perguntar: mostra-nos o Pai. E mais adiante Jesus diz: há tanto tempo que eu estou convosco e não me tens conhecido, Filipe. Quem me ver a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Até quando nós teremos atitudes semelhantes à de Tomé e de Felipe, que mesmo ouvindo a voz de Deus, quando assim a palavra de Deus é proclamada, é o próprio Deus falando aos nossos corações, até quando vamos continuar com esta indiferença, até mesmo pensar: esta palavra não é para mim, poxa vida, se o meu esposo estivesse aqui para ouvir isso, ou a minha esposa, os meus filhos, seria bom. Mas a palavra de Deus é dirigida a cada um de nós, e é por isso que nós temos que acolher em nosso coração como uma verdade esta que salva, que cura, que liberta. E é assim que nós concluímos a proclamação do Evangelho, dizendo palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs, que a nossa vida possa ser uma verdadeira entrega a Deus, que a nossa existência aqui na terra, ela possa também permitir com que Deus seja conhecido. São Francisco de Assis ainda dizia: cuidado com a vossa vida, possa ser que ela seja o único evangelho que alguém possa assim ler. Somos filhos do Criador, somos filhos de Deus. A nossa vida deve refletir também a vida do nosso Pai. Devemos também nos alegrarmos por isso, por fazer parte da família de Deus. Nós assim o somos. A própria liturgia de hoje, falando sobre a vida de Jó que passou por todo um sofrimento, mas que não perdeu a esperança da eternidade, de contemplar face a face o próprio Deus.
o que nós estamos esperando, o que nós queremos de fato nesta realidade terrena. É acumular bens, é sermos ricos, que possamos ser pobres, mas com o coração cheio de Deus, cuja riqueza jamais ninguém vai roubar, vai tirar de nós. Mas mesmo diante de tudo isso, amados irmãos e irmãs, a nossa vida tem sede de Deus, tem carência de Deus. O quanto nós precisamos ainda crescer na presença de Deus. Que o nosso coração seja repleto da certeza encontrada assim no livro de Jó, cuja esperança é manifesta. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó, e depois que tiver destruído esta minha pele, na minha carne, verei a Deus, eu mesmo o verei, meus olhos contemplarão, e não os olhos dos outros. Jó tinha esta esperança, esta certeza guardada em seu coração. Dessa mesma esperança nos fala a carta aos Romanos da liturgia de hoje. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. E nesta esperança, nós ainda, peregrinos, precisamos, assim, termos a mesma pressa com que este rapaz ou esta moça passou nesse transporte. Temos que ser ágeis, temos que ser rápidos, temos que ser velozes para o reino de Deus, para a eternidade, para os braços do Pai. Mas temos que ter também responsabilidade para com a nossa vida, que é dom, que é compromisso, que é a própria, digamos assim, extensão do amor de Deus, é a nossa vida. Meus amados irmãos e irmãs, ainda há tempo para a conversão. Sejamos vigilantes, saibamos aproveitar o tempo que Deus nos deu para amar, para acolher, para respeitar também. Que possamos amar no tempo que Deus nos deu. O que adianta, depois de que o nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos, filhos e filhas, estiverem dentro de um caixão, é que nós vamos assim proclamar o nosso amor. Eu te amo, ou então me perdoa. Quanto tempo perdi? Quanto tempo ainda estamos perdendo? Que não seja depois que aqueles que nós amamos, fecharem os seus olhos, ou até mesmo os seus ouvidos, é que nós iremos dizer que o amamos, e dessa forma choramos, descabelamos, enfim. Mas precisamos ainda demonstrar o nosso amor para com estas pessoas ainda em vida. Talvez as nossas lágrimas nem sempre são de fato lágrimas de amor. Talvez sejam remorsos. Eu deveria ter amado e não amei. Eu devia ter perdoado e não perdoei. Devia ter acolhido e não acolhi. Portanto, amados irmãos e irmãs, que Deus nos dê a graça nesta vida que é dom de Deus, fazer um verdadeiro santuário para Deus habitar, ainda nesta realidade terrena, até que um dia estejamos junto dele na eternidade.
E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.